Pessoal, vamos lá ler mais um trecho do livro A Colheita, do autor Rick Joyner. Eu gostaria de ler um texto aqui das Escrituras em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 em diante, né? Eu já até li nos outros vídeos esse texto, mas vou ler novamente aqui. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, testem todas as coisas e fiquem com o que for bom. Mantenham-se distantes de toda forma de mal. Então eu li do versículo 19 ao versículo 20, né? Ou seja, não podemos apagar o espírito. E como apaga o espírito? Desprezando as profecias. O que é profecia? A comunicação de Deus, é a voz de Deus, é a mensagem que Deus faz chegar até nós. E outra coisa importante, que nós devemos examinar toda profecia, devemos julgar toda profecia e reter aquilo que é bom, né? Então, o livro que nós estamos lendo são Sonhos e Visões, né? Se tornaram uma mensagem profética. Esse livro, A Colheita, se tornaram uma palavra profética para nós e muito pontual para esse tempo. Eu já falei com vocês que as visões e sonhos, né, palavras que o Rick Joyner recebeu, foi em setembro de 1987 e também algumas durante o ano de 1988. E ele lançou esse livro em 1989, tá certo? Então, agora em setembro de 2020 vai completar 33 anos que essas coisas foram profetizadas. Eu estou dentro do capítulo 5, né? O título é O Juízo Tem Início, do capítulo 5, e o subtítulo que eu vou ler agora está na página 86, Libertação do Juízo. Os que conhecem a palavra do Senhor não serão salvos por esse conhecimento. Temos que ser praticantes da palavra. Muitos vieram a conhecer o caminho. Alguns mais chegaram até conhecer a verdade. Mas não muitos conheceram Jesus como sua vida. E é isso que ele veio para dar-nos. Então, ou seja, muita gente conhece a palavra, muita gente até chegou a conhecer a verdade, mas não conheceu o Filho de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Isso aqui é muito sério, queridos, né? Nós somos chamados para um relacionamento, né? Nós somos chamados para ter uma íntima comunhão, né? Com Cristo e com o seu Pai por meio do Espírito, né? Então isso é muito sério, isso aqui é muito sério. Então vamos lá. O caminho não é uma trilha ou uma fórmula, mas é uma pessoa. Jesus é o caminho. A verdade não é o reconhecimento de certos fatos espirituais bíblicos. A verdade é uma pessoa, é Cristo. Não poderemos conhecer o verdadeiro caminho nem a verdade se não conhecemos também como a nossa vida. Cristo é a nossa vida. O cristianismo não é assimilação nem aceitação de certos princípios e fatos. O cristianismo é um relacionamento. Isso aqui muda tudo, né, amigos? Esse relacionamento e nada mais pode preparar-nos para o que está por acontecer, independentemente de com que grau de precisão estejamos antevendo o futuro. O único modo de escaparmos do juízo é sermos achados em Cristo. Ou seja, quando ele fala de escapar aqui, ele não está falando que a igreja vai ser arrebatada e que nós vamos sair da terra antes, né, da grande tribulação, né? Até mesmo porque Cristo volta no último dia dos 490 anos proféticos, ou das 70 semanas proféticas que Daniel anuncia, né? Então o que ele está falando aqui é de você passar. O que seria escapar? Vamos lembrar lá, Ananias, Azarias e Misael, né? Os nomes que eles receberam babilônicos eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram colocados na fornalha. Eles escaparam? Escaparam. Eles tiveram que passar pelo fogo? Passaram pelo fogo, mas escaparam. Então aí é essa a mentalidade do Rick Joyner aqui. Então, o único modo de escaparmos do juízo é sermos achados em Cristo, ou seja, o quarto homem da fornalha, nós temos que conhecê-lo intimamente, né? O conhecimento da verdade ou dos eventos futuros, por mais acurado que seja, não contribuirá em nada nesse sentido, se não estivermos habitando nele. Uma das grandes falhas do cristianismo histórico tem sido a tendência de substituir a realidade por rituais, a essência por formas, a vida por conceitos e fórmulas. Vou ler isso de novo, isso aqui é profundo, hein? Uma das grandes falhas do cristianismo histórico tem sido a tendência de substituir a realidade por rituais, a essência por formas,
a vida por conceitos e fórmulas. Cada um de nós tem que decidir manter um relacionamento com o Senhor, que seja real e profundo. Um relacionamento que tome todo o nosso coração. Está falando de amar o Senhor, né? De todo o coração mesmo, né? Uma tempestade em breve virá sobre todo o mundo, após a qual apenas as casas que estiverem sido construídas sobre a rocha permanecerão. Ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Hebreus 12, do 26 ao 27. Né? Tudo aquilo que é abalável, tudo aquilo que não foi construído em Cristo e que não é para a glória de Cristo, precisa ser retirado, abalado. Esse juízo é para remover tudo que não é do Senhor, mas tem também o propósito de estabelecer e purificar o que é dele, de forma que permaneça. O Senhor não está voltando para condenar o mundo. O mundo já está condenado. Quando Cristo veio, ele já estava condenado, né? Ele está voltando para construir e estabelecer o seu reino e a sua autoridade, e não edificará sobre os fundamentos do mundo, da era presente, do pensamento presente, né? Que é regido por Satã. A terra primeiro precisará ser limpa de tudo que ele não construiu, ou seja, a terra será renovada. Né? Quando fala novos céus e nova terra, está falando que vai ser renovado, né? Mas é aqui que Cristo reina, aqui se tornará o primeiro céu de fato, né? Ou a terra é o primeiro céu, né? E há uma rebelião aqui no segundo céus, né? Nos ares que tem afetado a terra, se melhor dizendo. E o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. Então vamos lá. A terra primeiro precisará ser limpa de tudo que ela não construiu. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15, 13. Esse juízo começará com a casa de Deus por duas razões principais. Primeiro, para que quando o mundo for posto de lado, nós sejamos estabelecidos na força de Cristo e estejamos em condições de ministrar vida e cura. Isso é maravilhoso. Número 2, ou segundo, porque de muitas maneiras nós necessitamos desse juízo mais do que o próprio mundo. A igreja tem tido a propensão de apontar o dedo para o mundo, mostrando os pecados que ela pratica, quando ela mesma vive também na mesma idolatria de centrar-se em si mesma, embora o faça por detrás de uma fachada mais limpa. Isso é verdade. Desejo é igual a idolatria, né? Se a gente for pegar lá Efésios 5, né, do 1 ao 4, Paulo vai deixar claro que a idolatria, na verdade, é composta pelo pecado de desejo da imoralidade sexual e a ganância por dinheiro, né? São esses dois pilares aí da idolatria, né? Você foi claro e preciso nisso. Um ídolo não é apenas alguma coisa que cultuamos, é tudo em quem confiamos, é tudo que estamos dirigindo a nossa atenção. Vou ler de novo. Um ídolo não é apenas alguma coisa que cultuamos, é tudo em que confiamos, é tudo a que estamos dirigindo a nossa atenção. Página 87 do livro A Colheita. Durante esse tempo de relativa paz e segurança, muitos têm sido acalmados com uma falsa segurança, uma segurança que não se baseia em Cristo, mas no mundo e nos sistemas do mundo. O Senhor não se impressiona com exercícios religiosos. Pode-se ensinar um papagaio a fazer e a dizer as coisas certas. O Senhor comprou-nos com seu sangue e assim nenhum de nós vive para si mesmo, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Qualquer coisa a menos do que isso é idolatria, ou seja, o centro da nossa vida deve ser Cristo, a nossa atenção deve ser Cristo, o nosso amor deve ser Cristo, o nosso tesouro deve ser Cristo. Quando o jovem rico quis seguir a Jesus, dele foi requerido que renunciasse a tudo quanto possuía. Qualquer coisa que o prendesse faria com que ele não se salvasse, e da mesma forma se dá conosco. Nada menos do que isso nos salvará. Como o próprio Senhor declarou: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Para facilitar as pessoas a tomarem uma decisão por Cristo, temos reduzido o Evangelho ao ponto de fazê-lo requerer bem pouco ou quase nada de nós. Desse modo, temos destruído o seu próprio poder de salvar.
Esses são falsos evangelhos que alimentam o egoísmo e a autopromoção. Coisas essas que fizeram com que a morte entrasse no mundo no princípio e que tem perpetuado em seu engano, quer sejam chamadas de evangelho ou de qualquer outra filosofia. O dia do ajuste de contas em breve estará sobre nós. Aqueles para quem a decisão se fez tão fácil, em breve acharão que o caminho é extremamente difícil. Eita, parece que isso aqui está acontecendo com nossos dias, hein, amigo? A nossa fé está sendo provada, a nossa confiança está sendo provada, a nossa humildade, né, o nosso amor pelo Senhor está sendo provado nesses dias, né? É de fato. Então, o dia do ajuste de contas em breve estará sobre nós. Aqueles para quem a decisão se fez tão fácil, em breve acharão que o caminho é extremamente difícil. Esses não só decairão nos dias que virão, como também estarão entre os mais implacáveis inimigos da verdadeira igreja. Não fizemos um favor a ninguém ao reduzirmos o custo do discipulado. Isso aqui é muito sério. Aqueles que pensam que poderiam vir e ao mesmo tempo salvar a sua vida, perdê-la-ão de qualquer modo. Somente aqueles que verdadeiramente perderam a sua vida para encontrá-lo é que permanecerão nesse dia que está por vir. Queridos, me lembrei agora do primeiro significado da palavra Israel em hebraico. A palavra Israel, quando Deus troca o nome de Jacó para Israel, porque Jacó era uma videira, ou era povo, né? Jacó era um homem videira, né? Um homem povo, né? Vamos dizer assim. A videira é uma árvore que representa povo, representa coletividade das escrituras. Quando o Senhor chama ele de Israel, o Senhor estava dizendo, Deus prevaleceu sobre você. Lembra que ele luta com o Senhor no vale, ali em Peniel, né? No vale de Jaboque, no Peniel, e o Senhor prevalece sobre ele e fere, né, a sua coxa. E uma coisa muito interessante, nós entendemos então que o primeiro significado da palavra Israel é Deus prevalece. Depois, sobre aqueles a quem Deus prevalece, se tornam sacerdotes, se tornam príncipes de Deus. Então, queridos, o quanto é importante entender que Deus está lutando contra nós, Ele é o Senhor dos exércitos, e está nos levando para a cruz como Ele levou o nosso amado Senhor Yeshua, e nós temos que ter fé nisso, que já fomos crucificados com Cristo, conforme Gálatas 2:20, no dia que Cristo foi crucificado, o nosso ego orgulhoso. Então nós temos que entender que nós precisamos perder mesmo, perder tudo, entregar tudo, confiar somente no Senhor, amar somente o Senhor e colocar nele toda a nossa expectativa e a nossa esperança. Então esse livro é um livro muito pontual, considere, não apague, né, o espírito, considere as profecias, examine tudo e retende o que é bom. Nós estamos lendo o livro A Colheita, do autor Rick Joyner, quando ele recebeu essas visões e revelações em setembro de 1987. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, principalmente com aquelas pessoas que têm um senso profético, que têm uma observação profética, né, pessoas que andam atento à voz de Deus. Um abraço a você e a sua casa, shalom sejam sobre vocês.